Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Débora Lívia, mais uma vez, para a aula de língua portuguesa. Separem o seu material de estudos, caderno, lápis, caneta, bloco de anotações, para que possamos juntos aprender um pouco mais sobre essa matéria tão importante, não somente para a nossa vida escolar, tá? Mas para a nossa vida como um todo, em todos os aspectos, tá? Nós precisamos da linguagem para tudo, ela é muito importante, inclusive para a manutenção das nossas relações interpessoais, tá? Então vem comigo, vamos lá, porque hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo formas nominais, vamos fazer uma breve revisão do que vimos na aula anterior e também resolver algumas questões, tá? Então, olha só, nós dissemos na aula passada que as formas nominais dos verbos são três. Quais são elas? Gerúndio, particípio e infinitivo. Tá? Forma nominal por quê? Por que essa nomenclatura? Porque a forma nominal é como se fosse ou funciona como nome do verbo, tá? Ela funciona como um substantivo, mesmo sendo verbo. É por isso que nós temos essa nomenclatura, tá bom? Então, nós temos aqui algumas características de cada um dessas formas nominais para que possamos relembrar antes de resolvermos as questões. A primeira que eu pontuei aqui foi o infinitivo, tá? Ele pode ser, como nós vimos, pessoal ou impessoal. Quando que ele é pessoal? Quando ele se refere a uma pessoa do discurso. Né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Quando ele é impessoal? Quando ele não se refere a uma pessoa do discurso. Então, a forma pessoal do infinitivo, ela varia em número e pessoa. E a forma impessoal é o nome do verbo propriamente dito. Manifesta a ação, mas não é flexionado, tá? Ele é terminado sempre, né, com o R, né? A R, ER ou IR, tá bom? Então, nós temos alguns exemplos. Exemplo número 1. É essencial lermos isso. Né? Exemplo número 2, parei para eles falarem sobre o quadro. No exemplo número 1, nós temos, é essencial lermos. Lermos é uma forma pessoal ou impessoal? O que vocês acham? É uma forma pessoal, porque se refere à primeira pessoa gramatical do plural. Que pessoa é essa? Nós. É essencial nós lermos isso. Número 2. Parei para eles falarem sobre o quadro. Olha aqui, antes do falarem, né, nós temos o quê? Eles, né? Terceira pessoa gramatical do plural, tá bom? Então, aqui, nós também temos a forma nominal infinitivo, né? Estamos diante do infinitivo pessoal, tá? Eu coloquei juntinho aqui, né? Reuni os exemplos, coloquei pessoal com pessoal, impessoal com impessoal, para que vocês pudessem assimilar melhor, tá bom? No próximo exemplo, meus irmãos gostam de tocar violão. Tocar, né? Nós já temos a forma o quê? O infinitivo impessoal, terminado em R. Eu não consegui entender o que aconteceu. Mais uma vez, infinitivo impessoal. Por quê? Porque é terminado em R, tá bom? Eu não consegui entender o que aconteceu. Depois, nós temos o gerúndio, tá? O gerúndio, terminado em NDO, indica ou expressa uma ação não terminada, inacabada, ou seja, uma ação em desenvolvimento, em processamento.
Ele também pode indicar o prolongamento da ação no tempo. Eu acho que vocês lembram do exemplo que eu apresentei na aula anterior. Algumas pessoas, vendo as crianças brincarem, né, começaram a sorrir. Então, elas ficaram. A ideia que nós temos é de que aquelas pessoas permaneceram observando aquela brincadeira. Elas ficaram algum tempo ali, elas pararam os seus afazeres para ver as crianças brincando, tá? Então, elas estavam vendo, ok? A ação, o de ver, se prolongou no tempo, tá? E aí nós temos outros exemplos aqui. Você está ouvindo aquele barulho absurdo? Né? Você não está ouvindo? Percebam que essas formas nominais dos verbos, elas nem soam estranhas aos nossos ouvidos. Por quê? Porque nós já fazemos uso delas. Né? Nós só estamos dando nomes às coisas, tá bom? Então, a língua, eu sempre trago aqui a afirmação dos nossos estudiosos da linguagem, dos nossos escritores, que dizem o seguinte, que a língua copia a vida. Tá? Então, aquilo que nós estamos estudando aqui, nós aplicamos na prática no nosso cotidiano, né? Eu estou jogando bola, eu estou falando, né, com alguém, eu estou estudando, não posso fazer isso agora porque estou estudando. Então, eu peço a você que, depois dessa aula, comece a perceber melhor que, na verdade, esse conteúdo não é difícil, não é complicado, não. Ele é necessário e ele faz parte do nosso cotidiano, tá? Ele estava comendo muito bem quando cheguei de viagem, né? Ou seja, um exemplo de uma ação que se prolongou no tempo, né? Eu cheguei de viagem e ele continuou comendo muito bem, tá? Próximo, o particípio, que indica uma ação uma ação finalizada, uma ação terminada ou acabada. Né? Nós vimos na aula anterior que ele pode ser regular ou irregular, tá? Também. E agora, nós vamos às questões, certo? Primeira questão, eu vou deixar aqui e depois vocês retornam para que possamos responder juntos, tá? Primeira, muito fácil, gente. Quais são as formas nominais do verbo? Um minutinho e já eu retorno com vocês. Muito bem, vamos lá. Olha só, formas nominais. Cuidado, porque nas aulas anteriores nós apresentamos outros termos, outras características. Cuidado para não confundir, tá? Letra A. Passado e futuro são formas de nominais? Não. Você vai colocar, certo, no seu caderno, você pode anotar e colocar, né? Essas questões estão também, elas foram passadas para vocês, né, como atividades de classe. Então, você que imprimiu ou você que copiou no caderno pode colocar o seguinte: ao lado da alternativa, ao lado da letra A, você coloca que, na verdade, passado e futuro são tempos verbais, tá? E não forma nominal. Então, você coloca de lado, assim, tempos verbais, tá? Letra B, presente e passado. Mais uma vez, você coloca entre parênteses tempos verbais, tá bom? Depois, nós temos a letra C, particípio, gerúndio e infinitivo. Opa!
parece que nós encontramos o gabarito da questão. Particípio, gerúndio e infinitivo, de fato, são as formas nominais do verbo. Mas vamos analisar a letra D. Imperativo, subjuntivo e indicativo. Professora, qual é a classificação? Modos verbais. Então, você vai puxar uma setinha ou abrir um parêntese ao lado da letra D e colocar modos verbais. Só lembrando que os modos verbais também são 3, assim como as formas nominais. E eles estão descritos aqui, né, ou indicados aqui. Imperativo indica a ordem, desejo, pedido, solicitação. Subjuntivo, hipótese, dúvida. E o indicativo, certeza, tá bom? Então, você coloca aí modo verbal e, se quiser puxar uma setinha e já marcar ou indicar qual é a ideia de cada um dos modos para revisar, também vale a pena fazer isso, tá? Vamos para a próxima questão? Olha só. Questão 2. Na frase, você ouviu o cantar do galo? O termo destacado é, letra A, gerúndio, letra B, particípio, letra C, infinitivo pessoal ou letra D, infinitivo impessoal. Um minutinho e já já eu retorno aqui com você. Bem, gente, vamos lá? Olha só. Na frase, você ouviu o cantar do galo? O termo destacado é... Qual o termo destacado? Cantar. Pela terminação do termo, nós já conseguimos perceber que ele não é gerúndio, não é? Porque o gerúndio indica uma ação em processamento e termina em NDO. E nós conseguimos perceber também que não é o quê? Particípio, porque o particípio indica uma ação acabada. E quando ele é regular, ele termina em aduído. E quando ele é irregular, ele termina com TO, SO. Então, a gente já pode, por eliminação, remover aqui da nossa cabecinha, das nossas ideias, a letra A e a letra B. Se termina em R, ele é o quê? Infinitivo. Agora, nós precisamos saber, é infinitivo pessoal ou é infinitivo impessoal? Ele está flexionado em número e pessoa ou não? Se nós observarmos na frase, nós veremos que não está flexionado em número e não está flexionado em pessoa. Logo, nós estamos diante do infinitivo que é? Digam vocês? Muito bem, gente. Infinitivo impessoal, tá certo? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Opa! Agora nós temos um texto, né? Um pequeno texto que é um dos exemplos do gênero que está sendo estudado durante a semana, do gênero diário, tá bom? Diário pessoal. Sou até um pouco redundante aqui, né? Ele foi tirado
retirado da internet, e ele está na atividade de vocês, mas o diário ele tem mesmo essa característica, né, de ser algo pessoal, é algo da pessoa que escreve, né? Feito, inclusive, não para os outros lerem, mas sim para o próprio autor ler e relembrar e rememorar aquilo que viveu. Eu, durante a minha infância, que não faz muito tempo, tá? Eu sempre gostava muito, eu ganhava diários de presente e escrevia, né? Querido diário, né? Ia escrevendo ali todos os acontecimentos do dia, o que tinha acontecido de legal, de bacana, o que tinha acontecido de ruim também, e eu conversava com aquele amigo, não é? Aquele amigo em forma de papel. Na aula seguinte, nós conversaremos sobre uma moça chamada Anne Frank, e que, na verdade, ela é alemã, né? A pronúncia correta no alemão é Ana Frank, né? Mas, enfim, nós conversaremos sobre ela e nós vamos perceber que ela passou por um momento muito difícil. A Anne, como nós chamamos, ela viveu em um momento de guerra, não é? Guerra mesmo. Muitas pessoas perdendo a vida, e ela encontrou no diário uma forma de aliviar as suas dores, as suas tensões, né? E conversava com o diário. Ela até dizia, inclusive, que o papel era mais confiável do que muita gente por aí, né? Ele não contava segredo de ninguém. Então, ela deu um nome a esse diário e começou a escrever nele. Tá? Então, esses exemplos é só para que a gente entenda, não apenas responda a questão, marcando, mas entenda, né, para que serve o diário, a importância dele, ou relembre, porque isso já foi explorado durante a semana. Tá? Então, nós temos aqui algumas características, né? Nós temos aqui a data, que geralmente aparece, nós temos o nome aqui, né, do dono do diário ou da dona do diário, e temos uma exposição de acontecimentos, de fatos, de sentimentos, pensamentos, enfim, o que a pessoa, o que o autor quiser escrever, ele pode escrever, tá? Sobre o seu dia, sobre si, sobre o contexto no qual ele está inserido. E antes de fazer a leitura com você, eu quero dizer uma coisa: diário não é coisa de menina, viu? Os homens também temos homens que escreveram diários. Tenho alunos que, quando nós estudamos o livro da Anne Frank, eles resolveram escrever diários também. Tenho, inclusive, alguns materiais em casa. Então, assim, não é coisa de menina, tá? É uma estratégia de quem, inclusive, deseja viver melhor, né? E conversar, se expressar, treinar através da escrita, tá? Então, já falei demais, vamos lá. Teresina, 11 de março de 2013. Caro diário, ontem me diverti muito brincando com as minhas amigas na piscina. Nós comemos bolo de chocolate com refrigerante, entramos na piscina às 4 horas da tarde e saímos às 8 horas da noite. Quando cheguei em casa, fui direto para a frente da televisão assistir meu programa favorito. Meia hora depois, desliguei a TV e fui ler meu livro, Poderosa 4. Quando estava lendo meu livro, sem perceber, acabei dormindo, né? Então, nós observamos que a Letícia, no caso, né, ela escreve sobre um acontecimento do dia anterior, diz que brincou, que se divertiu, que banhou muito na piscina, chegou em casa, já foi assistir TV, ler e depois dormir, tá bom? Então, vamos lá. Terceira questão. Em qual frase o termo destacado está no gerúndio? No original, na atividade de vocês, nós temos um termo destacado. Mas aqui, eu fiz questão de deixar assim mesmo, para que você possa ter um pouquinho mais de trabalho. Se você não fez a atividade ainda, você vai observar aqui e investigar um pouco mais, refletir um pouco mais, até descobrir, né, qual é o gerúndio aqui, onde ele está. Missão de vocês agora é encontrar o gerúndio. Vamos lá, um minutinho.
vamos lá. Olha só, da forma como está aqui, vamos procurar gerúndio. Vamos encontrar gerúndio. Olha só. Na letra A, nós temos: ontem me diverti muito brincando. NDO, gerúndio. Na letra B, ontem me diverti muito brincando. Gerúndio de novo. Então, assim, se nós não destacássemos, né, os verbos como está na atividade de vocês, nós tínhamos 2 casos de gerúndio. Nós temos um na letra A e nós temos a repetição dele na letra B, tá? Os dois, nas 2 alternativas, elas estão no gerúndio. Mas ocorre que, na atividade de vocês, a letra A destaca divertir, e divertir não está no gerúndio. Então, a resposta correta para a atividade de vocês seria o quê? Letra B de bom, não é? Ontem me diverti muito brincando, que foi o termo em destaque, tá? Quarta questão. No trecho, fui direto para a frente da televisão assistir, a palavra está. Está no gerúndio, está no infinitivo, no particípio regular ou no particípio irregular. Tempo na tela, 1 minutinho, depois retornamos. Olha só, pelas terminações, a gente já consegue perceber aqui alguma coisa, né? Nós temos algumas pistas. Então, o verbo destacado, ele está terminado, ele termina em R, tá? No gerúndio, nós sabemos que a terminação é NDO. Então, o verbo está no gerúndio? Não está. No particípio, tanto no particípio regular, a terminação é o quê? Ado, ido, né? Ela pode ser ado ou pode ser ido. Então, se termina em R, também não está no particípio regular. Letra D, nós temos o particípio irregular. No particípio irregular, geralmente, tá? A terminação é TO ou SO, né? Então, também não está no particípio irregular. Logo, por eliminação e observando as características, o que foi apresentado aqui, a palavra destacada, ela está no infinitivo, certo? No infinitivo. Próxima questão, para finalizarmos. A palavra destacada em sem perceber, acabei dormindo, indica. Vamos lá, tempo na tela. Ok, retornando. Na atividade de vocês, nós temos em destaque a expressão dormindo, terminação NDO, indicando, portanto, uma ação em andamento ou o prolongamento da ação no tempo. Sem perceber, acabei dormindo e fiquei ali mesmo. Como? Dormindo. Tá? Então, ela indica um prolongamento da ação no tempo, tá? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha realmente revisado, aprendido. Até o próximo encontro. Tchau, tchau!